Após passar raspando pelo Sol a uma distância que deveria ter despedaçado um cometa normal, esperava-se que o cometa 3/Atlas desaparecesse e se tornasse algo familiar. Mas não foi o que aconteceu. Em 30 de novembro de 2025, o telescópio espacial Hubble voltou a observar o objeto muito tempo depois de um momento de perigo ter passado. O que foi capturado não foi uma simples cauda à deriva no espaço, mas uma vasta estrutura brilhante em forma de lágrima suspensa ao redor do núcleo do objeto. Ainda mais perturbadora era sua orientação. A extremidade estreita daquela forma brilhante apontava diretamente para o Sol, formando o que os cientistas chamam de anticauda, uma característica rara que desafia a intuição cotidiana. Esse foi exatamente o tipo de comportamento previamente apontado por Avi Loeb, cujas previsões sobre 3 satélites Io/Atlas já haviam gerado debate. Alguns pesquisadores viram confirmação, outros pediram cautela. A NASA enfatizou que a física padrão dos cometas ainda poderia explicar o que o Hubble observou, aguardando mais dados espectrais. Portanto, a questão permanece sem resposta. Se o cometa 3Mir/Atlas é apenas um cometa normal, por que ele continua fazendo coisas que não parecem nada normais? No final de 2025, os cientistas já não debatiam um fato básico sobre o 3Mir/Atlas. Sua trajetória pelo espaço já havia resolvido essa questão. O objeto se movia em uma trajetória hiperbólica, o que significa que não estava ligado ao Sol e nunca fez parte do sistema solar. Assim como o Oumuamua em 2017 e 2I/Borisov. Em 2019, 3/Atlas estava apenas de passagem, um visitante de além da nossa vizinhança cósmica. Essa classificação por si só o coloca em uma categoria rara. Apenas 2 objetos interestelares haviam sido confirmados até então. Cada um desafiou as expectativas de maneiras diferentes. O Oumuamua não apresentava uma cauda de cometa óbvia. Borisov comportava-se mais como um cometa tradicional, mas ainda assim carregava assinaturas químicas diferentes de tudo o que já havia sido visto. Quando o 3I/Atlas foi adicionado àquela lista restrita, os astrônomos sabiam que estavam lidando mais uma vez com algo que não vinha com um manual de instruções. À medida que o 3/Atlas se aproximava do periélio, seu ponto mais próximo do Sol, as expectativas eram bastante conservadoras. Os cometas são frágeis por natureza. Quando passam perto do Sol, o calor intenso pode rachar suas superfícies, desencadear jatos violentos ou despedaçar material pouco coeso. Em muitos casos, a estrutura se torna caótica e o que resta é difícil de interpretar. Se 3/Atlas tivesse seguido esse padrão familiar, as consequências provavelmente seriam ruidosas, instáveis e cientificamente frustrantes. Mas não foi isso que aconteceu. Após passar o periélio, o objeto não se desintegrou. Em vez disso, permaneceu coerente o suficiente para ser observado em detalhes. Em 30 de novembro de 2025, o telescópio espacial Hubble voltou-se para o aglomerado 3/Atlas, agora localizado a aproximadamente 178 milhões de milhas da Terra. A essa distância, a distorção atmosférica deixou de ser um problema. A observação foi limpa, direta e livre das incertezas que afetam as imagens obtidas da Terra. Esse momento tornou os dados especialmente valiosos. Imagens do periélio de objetos interestelares após a fase P são extremamente raras, principalmente quando o objeto sobrevive intacto. Os cientistas já não estavam mais a especular sobre como o complexo 3/Atlas reagiria ao stress solar. Estavam a observar o resultado. Do ponto de vista da investigação, esta deveria ter sido a fase de calmaria. A parte mais perigosa da jornada havia terminado. A influência do Sol estava diminuindo. Em teoria, o que restava deveria ser um objeto estável e previsível. No entanto, a estabilidade não trazia simplicidade. Porque, exatamente no momento em que os cientistas esperavam clareza, o Hubble revelou algo que não se encaixava perfeitamente nas expectativas existentes. E foi aí que a história do Atlas começou a tomar um rumo muito mais perturbador. Ao examinarem a nova imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble, um detalhe chamou a atenção imediatamente. Ao redor do núcleo de Atlas, formado pelos 3 olhos, havia uma vasta região de luz, suave e contínua, formando uma figura inconfundível. Parecia uma lágrima brilhante suspensa no espaço. Não era preciso terminologia avançada para entender o que a tornava estranha. A imagem mostrava uma região arredondada e brilhante perto do centro, seguida por uma longa extensão que se estreitava até uma ponta. Não era desordenada, não era dispersa.
Parecia organizado, quase deliberado, como se a própria luz tivesse sido moldada em vez de lançada aleatoriamente. Com base em medições feitas diretamente a partir dos dados do Hubble, a escala dessa estrutura era enorme. A região luminosa arredondada media aproximadamente 40.000 quilômetros de diâmetro. Partindo dali, estendia-se uma faixa estreita com quase 37.000 metros de comprimento. Esses não eram detalhes sutis, visíveis apenas por meio de processamento complexo. Eram características dominantes da imagem. O que importava tanto quanto o tamanho era a definição. As caudas típicas dos cometas aparecem finas, tênues e irregulares, moldadas pelo vento solar e pela pressão da radiação. Elas geralmente se espalham, perdendo coerência à medida que a distância aumenta. A estrutura ao redor de 3 Menhir/Atlas fez o oposto. Suas bordas eram bem definidas, seu brilho era concentrado e, mais importante, tinha uma direção clara. Não se tratava de uma nuvem se dispersando lentamente no espaço. Era uma forma que se mantinha coesa. Essa distinção mudou a interpretação da imagem. Uma cauda solta pode ser descartada como detritos reagindo à luz solar. Uma estrutura direcional compacta exige uma análise mais detalhada. Isso sugere que o que quer que estivesse produzindo o brilho o fazia de forma controlada e consistente, mesmo depois que o objeto já havia passado pelo seu ponto mais próximo do Sol. Para muitos observadores, isso acendeu um sinal de alerta imediato. O perihelismo ocorre quando se espera que objetos frágeis se desintegrem. O estresse térmico atinge picos, as superfícies se fraturam e os jatos oscilam de forma imprevisível. No entanto, 3 Atlas, após esse momento ter passado, exibiam uma estrutura que parecia estável em vez de danificada. O formato de lágrima não era apenas incomum, era persistente. Essa persistência obrigou os cientistas a parar antes de buscar explicações fáceis. Se o aquecimento solar tivesse criado essa estrutura, por que ela permaneceu tão limpa depois? Se fosse simplesmente material residual, por que não se espalhou ou desapareceu mais rapidamente? Essas não eram perguntas retóricas. Eles apontaram diretamente para o cerne do mistério. Porque, uma vez que a imagem foi vista pelo que era, uma questão maior surgiu naturalmente. O que poderia manter unida uma estrutura tão grande e tão definida após um encontro tão próximo com o Sol que deveria tê-la destruído? A forma estranha vista na imagem do Hubble tornou-se ainda mais difícil de ignorar quando os cientistas se concentraram em sua direção. Em circunstâncias normais, a cauda de um cometa aponta para longe do Sol. A luz solar e o vento solar empurram gás e poeira para fora, criando um longo rastro que segue uma regra simples e conhecida. Mas existe uma rara exceção a essa regra, algo conhecido como anticauda. Em vez de apontar para longe, uma anticauda parece apontar de volta para o Sol. Não é comum e, quando ocorre, geralmente é fraco, breve ou depende do ângulo de visão. É por isso que o caso dos 3 Menhir/Atlas chamou a atenção. Na nova imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble, a anticauda não era sutil. Era brilhante, bem definida e estendia-se por dezenas de milhares de quilômetros. Mais importante ainda, não era um detalhe lateral. Formava a extremidade estreita e pontiaguda da própria forma brilhante de lágrima. Toda a estrutura parecia organizada em torno dele. Visualmente, o efeito era perturbador. A extremidade afiada da região luminosa apontava diretamente para o Sol, contradizendo diretamente o que a maioria das pessoas espera quando pensa em cometas. Em vez de ser repelida, a estrutura parecia inclinar-se para dentro, como se resistisse às forças solares que atuavam sobre ela. Só isso já seria estranho, mas a maior preocupação residia na forma como o mecanismo anticauda se integrava perfeitamente ao resto da imagem. Não estava desprendido nem desalinhado. Não parecia uma característica separada sobreposta ao brilho. Alinhava-se perfeitamente com a região luminosa arredondada, como se ambos fizessem parte do mesmo sistema. Esse alinhamento era importante. Os anticontos são frequentemente explicados como ilusões geométricas causadas pela forma como a poeira se espalha ao longo da órbita de um objeto e como essa órbita se alinha com o ponto de vista do observador. Nesses casos, o efeito costuma ser passageiro. Conforme a geometria muda, a anticauda desaparece ou se desloca, mas com 3 cílios a estrutura pareceu estável. A ponta afiada manteve-se fixa em sua direção. A forma não se desfocou nem se fragmentou. Em vez de parecer um truque visual temporário, comportou-se como uma característica persistente. Essa persistência foi o que levou a discussão além de uma explicação superficial.
Se fosse apenas uma questão de perspectiva, os cientistas esperariam que o efeito enfraquecesse ou se distorcesse conforme as condições mudassem. No entanto, a anticauda permaneceu firmemente conectada à estrutura brilhante, mantendo sua forma mesmo depois que o objeto passou por seu encontro mais intenso com o Sol. Nessa fase, ninguém afirmava ter certeza, mas as perguntas estavam ficando cada vez mais difíceis de ignorar. Se a anticauda de 3/Atlas é simplesmente um efeito geométrico, por que ela parece tão dominante, tão bem organizada e tão estável? E se não é apenas geometria, o que exatamente a mantém assim? O que mais inquietou os pesquisadores não foi apenas o que o Hubble viu após o periélio, mas o quão pouco essa imagem diferia das anteriores. Quando os cientistas compararam a imagem pós-periélio de novembro de 2025 com observações anteriores de julho de 2025, a comparação gerou preocupação imediata. O formato geral permanece surpreendentemente semelhante. A região brilhante ainda forma o mesmo contorno de lágrima. A extensão estreita ainda aponta na mesma direção. Nem mesmo a escala relativa da estrutura apresentou mudanças drásticas. Em outras palavras, o objeto não parecia estar reagindo. Isso foi inesperado. O periélio não é um marco tranquilo para um cometa. É a fase mais difícil de sua jornada. A radiação solar se intensifica, as temperaturas da superfície disparam, as tensões internas aumentam rapidamente. Para objetos feitos de gelo e poeira pouco coesos, é frequentemente aqui que as rachaduras se alargam, os jatos se deslocam de forma imprevisível ou o núcleo começa a se fragmentar. Em alguns casos, os cometas simplesmente não sobrevivem. No entanto, 3 meteoritos de gelo/Atlas emergiram desse encontro, parecendo praticamente inalterados. Não havia sinal de dispersão caótica, nenhuma assimetria repentina, nenhuma evidência de que a estrutura tivesse sido violentamente remodelada pelo calor. Em vez de apresentar cicatrizes ou deformações, a formação brilhante manteve sua coerência como se tivesse atravessado o periélio sem sofrer o tipo de dano que os cientistas normalmente esperam. Essa estabilidade era preocupante. Em cenários típicos, mesmo quando um cometa sobrevive, sua aparência evolui, as caudas se tornam mais finas, os padrões de emissão mudam, as regiões brilhantes se expandem ou desaparecem de forma irregular à medida que o material é perdido. Com o cometa 3/Atlas, esses marcadores familiares estavam praticamente ausentes. A estrutura não parecia estar se recuperando de um estresse, parecia preservada. Do ponto de vista científico, isso restringiu o leque de explicações. Se o aquecimento extremo tivesse provocado as características observadas, alguma mudança seria esperada após a diminuição do calor. Se a estrutura fosse frágil, deveria ter se soltado ou se tornado menos nítida com o tempo. Nenhum desses resultados foi observado nos dados. Em vez disso, o objeto pareceu manter sua forma ao longo de meses, abrangendo ambos os lados do parélio. Essa persistência sugeriu que o que quer que estivesse moldando o brilho ao redor de 32/Atlas não era uma reação passageira. Isso sugeriu um mecanismo que continuou a operar antes e depois da maior aproximação do Sol. Essa ideia por si só foi suficiente para fazer muitos pesquisadores refletirem. Nenhuma conclusão foi tirada nesta fase. Mas as suposições foram discretamente reavaliadas porque, quando um objeto interestelar suporta as condições mais extremas de sua jornada e permanece praticamente inalterado, a questão muda. Não se trata mais de como ele sobreviveu, mas sim de por que não se transformou. E isso leva a uma pergunta muito mais perturbadora. O que poderia permitir que uma estrutura como essa mantivesse sua forma em condições que deveriam tê-la destruído? Uma das primeiras interpretações alternativas veio de Avi Loeb, cujo trabalho anterior sobre objetos interestelares já havia colocado 3I/Atlas sob análise mais detalhada. Em vez de se concentrar em saber se o objeto se encaixava em uma categoria existente, Loeb concentrou-se em como sua estrutura visível poderia se formar fisicamente e permanecer estável. Sua proposta se baseava na massa. Em vez de presumir que a lágrima brilhante foi produzida principalmente por poeira fina, Loeb sugeriu que ela poderia ter sido formada por múltiplos fragmentos sólidos grandes que se separaram do corpo principal. Esses fragmentos se comportariam de maneira muito diferente das partículas de poeira. Mais pesados e coesos, eles não se dispersariam rapidamente nem responderiam de forma uniforme à radiação solar. Seu movimento combinado poderia manter uma estrutura compacta em vez de uma nuvem difusa. Essa ideia carregava uma implicação importante. Se o material ao redor de 3000/Atlas fosse composto de fragmentos substanciais em vez de detritos leves, então a gravidade sozinha não descreveria completamente seu movimento.
À medida que os gases escapavam de forma desigual desses fragmentos, o objeto podia sofrer uma pequena, mas mensurável, aceleração não gravitacional. Um impulso sutil que alterava sua trajetória sem a necessidade de força externa ou tecnologia desconhecida. A aceleração não gravitacional em si não é incomum. Ela foi documentada em muitos cometas e geralmente está ligada à liberação de gases à medida que o gelo aquece e vaporiza. O que tornou o cometa 32/Atlas diferente na visão de Low foi a organização aparente da estrutura resultante. O brilho não parecia caótico ou efêmero, parecia coerente, direcional e persistente. O ponto mais crítico no argumento de Low envolvia geometria e não especulação. Antes da divulgação da imagem pós-periélio, ele havia publicado modelos prevendo onde uma anticauda deveria aparecer se sua interpretação estivesse correta. Quando a imagem do Hubble ficou disponível, a posição da anticauda alinhou-se estreitamente com essas previsões. Para Loeb, esse alinhamento era importante. Sugeria que a estrutura seguia um padrão testável, em vez de surgir aleatoriamente depois do ocorrido. Esse alinhamento, porém, não pôs fim ao debate. Muitos cientistas alertaram que a correspondência de uma única característica geométrica não valida automaticamente um modelo inteiro. Sistemas complexos podem produzir resultados semelhantes por meio de mecanismos diferentes, e a coincidência não pode ser descartada sem dados adicionais. Low não afirmou o contrário. Ele apresentou sua interpretação como uma hipótese baseada em comportamentos observáveis, não como uma resposta definitiva. Na opinião dele, a imagem levantava questões que mereciam uma análise mais aprofundada, em vez de serem descartadas imediatamente. A validade da explicação dependia de novas medições, especialmente daquelas capazes de identificar a composição e a dinâmica do material envolvido. Nessa altura, a própria imagem já havia cumprido sua função. Isso introduziu uma possibilidade que não podia ser ignorada, mas que também não podia ser confirmada. E isso deixou uma questão mais profunda no ar. Será que antecipar corretamente a forma de uma estrutura é suficiente para mudar a forma como o 32/Atlas é compreendido? Ou será que simplesmente mostra o quanto ainda permanece desconhecido? Embora algumas interpretações tenham levado a discussão para um território desconhecido, a resposta oficial da NASA permaneceu ponderada e consistente com a ciência estabelecida sobre cometas. Da perspectiva da NASA, nada do que foi observado até agora exige uma nova categoria de objeto ou um mecanismo não convencional. O movimento de 3-Atlas, incluindo os desvios sutis de uma trajetória puramente gravitacional, ainda pode ser explicado usando a física cometária padrão. Em particular, a aceleração não gravitacional é um fenômeno conhecido. Ela tem sido observada repetidamente em cometas quando o gás escapa de forma desigual de suas superfícies, criando pequenas, mas detectáveis, mudanças na trajetória. Nesse contexto, o que parece incomum à primeira vista não implica automaticamente em algo desconhecido. A liberação de gases pode produzir formas complexas, padrões de brilho variáveis e até mesmo estruturas temporárias que parecem organizadas quando vistas do ângulo certo. A pressão da radiação, o vento solar e a geometria da órbita podem se combinar de maneiras nem sempre intuitivas, especialmente quando se trata de um objeto que entra no sistema solar vindo de um ambiente estelar completamente diferente. A NASA também deixou claro o que os dados atuais não mostram. Não há evidências diretas de que o 32/Atlas seja de origem artificial. Não há indícios confirmados de um sistema de propulsão anormal ou de qualquer força atuando sobre o objeto que não possa ser explicada por processos físicos conhecidos. As imagens por si só, por mais impressionantes que sejam, não fornecem informações suficientes para determinar a composição, a estrutura interna ou o mecanismo preciso que molda o brilho observado. Essa limitação é importante. As imagens revelam a forma, mas não a substância. Eles mostram onde a luz é emitida, mas não o que a produz. Sem medições espectrais detalhadas, é impossível dizer quais gases estão presentes, qual a densidade do material ou como ele está sendo liberado. Do ponto de vista da NASA, tirar conclusões definitivas baseadas apenas na morfologia seria prematuro. Essa postura cautelosa reflete um princípio mais amplo na ciência planetária. Interpretações extraordinárias exigem evidências igualmente robustas. E essas evidências devem provir de múltiplas medições independentes. Até que essas medições existam, a explicação mais segura continua sendo a mais simples que se ajuste aos dados. Consequentemente, a NASA enfatizou que todas as conclusões sobre o 32/Atlas são provisórias.
O objeto não foi totalmente caracterizado e questões-chave permanecem sem resposta. Seu comportamento pode, em última análise, revelar-se incomum, mas incomum não significa inexplicável. Por ora, a discordância não se baseia em crenças, mas em limites. Quanta evidência é suficiente para ir além dos modelos padrão? Quanta incerteza é aceitável antes de propor alternativas? Isso leva a discussão a uma pausa crítica, pois se as imagens não são suficientes e o movimento por si só não resolve a questão, então a verdadeira resposta deve estar em outro lugar. Assim, a pergunta torna-se inevitável. Que tipo de dados seriam suficientes para finalmente resolver esse debate? Com as imagens, por si só, atingindo seus limites, a atenção se voltou para um tipo diferente de evidência, que não se baseia em forma ou aparência. A próxima fase de observação concentra-se na própria luz. O telescópio espacial Hubble continua seu estudo de 3 objetos Mi/Atlas usando espectroscopia ultravioleta, um método projetado para decompor o brilho do objeto em comprimentos de onda distintos. Ao contrário das imagens que mostram a estrutura, esta técnica revela o que realmente está produzindo a luz. O objetivo é simples em princípio. Os cientistas querem identificar os gases que envolvem o olho do Atlas à medida que ele se afasta do Sol. Se o objeto estiver se comportando como um cometa típico, os dados ultravioleta devem revelar assinaturas familiares. Monóxido de carbono, dióxido de carbono e vapor de água estão entre os gases mais comuns liberados quando o gelo cometário se aquece. Cada um deles deixa uma assinatura reconhecível na luz ultravioleta. Encontrar essas assinaturas não encerraria a discussão, mas a consolidaria. Significaria que a estrutura impressionante vista nas imagens está sendo impulsionada por materiais conhecidos que respondem à energia solar de maneiras esperadas. Nesse caso, a aparência incomum de 3/Atlas poderia ser explicada como um resultado incomum, porém natural, de processos padrão que atuam em um corpo interestelar. Mas a consequência mais importante reside no resultado oposto. Se esses gases familiares forem fracos, ausentes ou inconsistentes com o brilho e a forma da luminescência, a interpretação muda. A ausência dos sinais de emissão esperados obrigaria os cientistas a reconsiderar o que está causando a emissão observada. Não apontaria imediatamente para uma nova explicação, mas eliminaria a mais conveniente. Essa distinção é crucial. A espectroscopia não especula. Ou detecta substâncias específicas ou não as detecta. Enquanto as imagens convidam à interpretação, os dados espectrais estabelecem limites. Eles indicam aos pesquisadores o que não pode ser responsável pelo que estão vendo. É por isso que as medições ultravioletas são mais importantes do que qualquer fotografia isolada. Elas têm o potencial de separar a aparência da causa. Eles podem confirmar se o 3 Meauri/Atlas está liberando material da mesma forma que outros cometas ou se algo em seu comportamento foge aos padrões estabelecidos. Até que esses resultados sejam obtidos, toda a explicação permanece provisória. O objeto pode se revelar um cometa interestelar com geometria e cronologia incomuns, ou pode revelar lacunas nos modelos atuais que exigem refinamento. De qualquer forma, os dados ultravioleta representam o primeiro passo rumo à resolução, não à escalada do problema. Por ora, o mistério permanece suspenso entre duas possibilidades. Uma nos leva de volta à física familiar. A outra levanta questões que vão além da forma e do movimento, deixando uma última incerteza no ar. Se as características esperadas nos comentários não estiverem presentes, qual explicação os cientistas serão forçados a considerar em seguida? Ao final deste período de observação, alguns fatos já não estão mais em disputa. 3I/Atlas sobreviveu à sua maior aproximação do Sol. Emergiu sem sinais óbvios de colapso, fragmentação ou deformação caótica. Em vez disso, revelou uma estrutura estável e coerente, marcada por uma forma brilhante de lágrima e uma anticauda apontando de volta para o Sol. Características raramente vistas com tanta clareza em um objeto interestelar. O que permanece sem solução é como interpretar esses fatos. Para alguns pesquisadores, a imagem sugere que suposições comuns podem precisar de revisão. Uma estrutura tão grande e persistente desafia as expectativas sobre como o material cometário frágil deve se comportar após um aquecimento extremo. Isso suscita questões sobre a distribuição de massa, a fragmentação e as forças que moldam o material em torno de objetos que não se formaram em nosso sistema solar. Para outros, a cautela continua sendo o princípio orientador. Incomum não significa inexplicável. Cometas já surpreenderam cientistas antes, e efeitos não gravitacionais causados pela liberação de gases são bem documentados.
Dessa perspectiva, a imagem é impressionante, mas ainda não conclusiva. Sem saber exatamente quais gases e materiais produzem o brilho, a forma por si só não permite chegar a uma conclusão. É por isso que a história ainda está se desenrolando. O telescópio espacial Hubble continua a coletar dados, indo além das imagens e entrando na espectroscopia ultravioleta. Espera-se que essas medições esclareçam se o vulcão 32/Atlas está liberando gases característicos ou se algo em seu comportamento está fora do que os modelos atuais explicam confortavelmente. Até que essas informações estejam disponíveis, qualquer interpretação permanece provisória. É aqui que a ciência desacelera propositalmente, não para suprimir ideias, mas para testá-las. No momento, a teoria dos 3 olhos/Atlas ocupa um espaço indefinido entre as categorias. Em alguns aspectos, assemelha-se a um cometa, mas em outros é completamente diferente. Seu movimento é previsível, porém, sua forma é inesperada. Se essa tensão levará a uma compreensão mais profunda dos cometas interestelares ou forçará os cientistas a confrontar lacunas em seus modelos, dependerá inteiramente do que os próximos dados revelarem. Portanto, a questão permanece em aberto. Na sua opinião, a lágrima brilhante em torno de 3/Las é simplesmente uma característica incomum, porém natural, de um cometa interestelar ou um lembrete de que ainda não compreendemos completamente o que atravessa o nosso sistema solar? Compartilhe suas ideias nos comentários e acompanhe o Mind Gap enquanto monitoramos as próximas observações.